Agora eu vou falar do quê? Da estrutura deste parágrafo. Como eu estruturo este parágrafo? Tira print daquele canto lá que eu vou apagar. Tirou? Vou apagar. Como é que eu estruturo este parágrafo de desenvolvimento? Como é que eu desenho este parágrafo? Ele tem uma forma padrão, tá? Que a gente chama de parágrafo padrão mesmo. Ele começa sempre com o que a gente vai chamar de tópico frasal. O que é o tópico frasal? Lembra quando eu falei para você, na construção de um argumento, de uma opinião com i, tá? Só para lembrar. Opinião ou uma ideia central. Lembra quando eu falei disso? O tópico frasal representa isso no seu texto. Ele é, de certa forma, a ideia central do seu parágrafo. Então, se no parágrafo você fala assim, em primeiro lugar, é importante destacar as consequências da implantação da lei seca no Brasil. Ponto. Significa que durante o parágrafo eu vou falar sobre todos os efeitos dessa implantação. Faz sentido? Eu estou dizendo que há consequências. Essa é a minha ideia. E eu vou embasar essa ideia aqui embaixo. Por isso a gente chama esse trecho aqui de ampliação. Que a minha ideia é embasar, fundamentar essa ideia. Essa ampliação é o que eu chamei com vocês mais cedo de fundamentação. Ou seja, esse é o momento, vou colocar o maisinho aqui que a gente viu antes, esse é o momento de eu mostrar dados, argumentos de autoridade, questões históricas, comparações históricas, causas, consequências, exemplos, explicações, tudo que de certa forma pode fundamentar, embasar essa minha ideia central. E isso acontece em todos os parágrafos de desenvolvimento. Não se esquece disso. Beleza? Por favor, não se esqueça dessa informação. E por último, o que eu vou ter como parágrafo importante no meu texto? Eu tenho a famosa conclusão. A conclusão do texto dissertativo argumentativo, caiu meu giz amarelo, vou pegar mais um aqui. A conclusão do meu texto dissertativo argumentativo também tem duas funções muito importantes. Deixa eu desenhar um parágrafo conclusivo aqui. Ficou torto, não importa. O que importa é o objetivo. O meu parágrafo conclusivo, ele tem dois trechos. Depois eu vou falar da questão do número de linhas, tá? Fica tranquilo. Meu parágrafo de conclusão, ele tem duas informações, duas ideias que precisam aparecer no texto. Primeira ideia, obviamente, eu preciso, vou colocar aqui como um extra, tá? Vou colocar 3, eu não ia colocar 3 não, mas vou colocar só para facilitar a tua vida. Primeiro eu preciso ter aqui em cima um conectivo conclusivo. Ah, Bernardo, então eu tenho que colocar um portanto no meu texto? Sim. Importante. Um então, um assim, um dessa forma? Sim. Não, evita alguns tipo, diante dos fatos mencionados. Conclui-se. Enfim. O enfim parece estar cansado, né? Não aguenta mais. Enfim. É um saco, né? Um saquinho. Então evita essas coisas. Usa um e fica com ele para sempre. Pega para criar. Portanto, assim, então, dessa forma, nesse sentido, sendo assim, assim sendo. Beleza? Pega um, segura, pega para criar e usa sempre no texto. Mas tem que usar. É muito importante que você use. Existe uma outra coisa importante ainda nessa primeira parte, que é o que a gente vai chamar de retomada da tese. O que é essa retomada da tese, meu filho?
você tem que, nesse texto, nesse início de parágrafo, copiar a ideia que você apresentou aqui em cima. Pô, Bernardo, mas do mesmo jeito vai ficar um saco esse texto, vai ficar repetitivo. Você vai parafrasear a ideia que você apresentou. Ou sintetizar. Se você falou lá em cima assim, olha, nesse sentido, é possível perceber que a lei funciona, mas não como deveria. Você está falando sobre a lei seca. Lá embaixo, você fala assim, torna-se evidente, portanto, que a lei seca no Brasil tem muitos problemas, o que define a sua ineficiência. Ponto. Falei a mesma coisa? Uhum. Só que com outras palavras. Sintetizei mais. Não falei tudo que eu tinha falado lá em cima. Retomei a tese. Por que isso é importante, Bernardo? Existe uma coisa no texto que a gente chama de circularidade. O que é a circularidade? A circularidade trabalha justamente as ideias na redação que se mantêm no texto como um todo, que deixam esse texto único, que fazem esse texto ser uma unidade. As informações na introdução estão sendo retomadas na conclusão, estão no desenvolvimento, fazem parte da contextualização, estão nas propostas, definem o título. Isso é um texto circular. Um texto circular é um texto que retoma partes durante a redação. Por quê? Porque isso torna o seu texto coerente. Isso torna o seu texto coeso. Isso faz a sua redação ficar mais rica. Além disso, é óbvio, mostra pro cara, comprova pro cara que você planejou o seu texto antes de fazer. Que você pensou na sua redação antes de fazer. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Não se esquece disso nunca. De que o cara tem que ler o seu texto e pensar assim. Ele pensou antes de fazer. Ele planejou antes de fazer. Cara, isso é importante pra caramba. Tá? Não se esquece dessa informação. Beleza? Então, retomei a tese. E depois de retomar a tese, eu vou criar o que a gente chama de propostas de intervenção. Já falamos sobre isso mais cedo. Existe uma competência só para essas propostas, que é a competência 5. Essa competência pede que essas propostas falem de 3 coisas diferentes. 3 coisas que precisam aparecer nessas propostas. Primeira delas, essas propostas precisam ser... Eu vou colocar uma setinha aqui para você ver. Essas propostas precisam, em primeiro lugar, falar do tema. Como assim, Bernardo? Já vi muito texto que as propostas estão completamente fora da redação. Ah, Bernardo, é possível? É muito. Eu dei um chutezinho ali. É possível? É muito. Então toma cuidado com a relação com o tema. Mais importante do que isso é falar da discussão. Aqui pega, Jéssica? Uhum. Pega? Falar da discussão. Como assim, Bernardo? Uma vez, eu falei, inclusive dei esse exemplo mais cedo. Nossa, eu tô todo sujo de giz, né? Eu dei esse exemplo mais cedo. Uma vez eu peguei um texto sobre desastres ambientais. Qual o preço do desenvolvimento? Foi esse o tema. E aí o aluno, durante o texto inteiro, falou sobre problemas da economia, né? As empresas que querem só lucro, que só produzem e esquecem o meio ambiente e tudo mais. Chegou nas propostas, ele começou a falar sobre consciência em casa, economia de água, coleta seletiva. Peraí. Isso não é o tema. Perdão. Isso não é o argumento que eu utilizei. Eu falei o tempo todo sobre empresas. E eu chego na minha conclusão e falo sobre casa? Peraí, eu tô resolvendo o que ali? As propostas precisam resolver diretamente o que está sendo mostrado no desenvolvimento.
Existe o que a gente chamou de circularidade, não esquece, tá? E terceiro, essas propostas precisam ser detalhadas. Isso envolve muitas coisas importantes, tá? Em primeiro lugar, se para essas propostas serem detalhadas, elas precisam dizer o que deve ser feito. O que eu posso fazer? O que é importante? Ah, Bernardo, eu quero conscientizar. Beleza, é um quê? Legal. Mas tá utópico, tá superficial. Não me diz só o que não, me diz como. Ah, Bernardo, eu quero conscientizar com palestras, com propaganda, com publicidade, com novela. Beleza, mas quem pode fazer isso? Ah, Bernardo, a mídia. Ah, a escola. O governo. As ONGs. Daí vem aquela famosa sigla que a gente utiliza aqui no Descomplica. Vou fazer um OBS aqui. Aquela famosa sigla que responde o quem, que é o Gomifes. Guarda pra tua vida, tá? Que isso? Saúde, meu filho. Guarda pra tua vida essa sigla aqui, Gomifes. Que é isso? São as pessoas que podem fazer alguma coisa por essa proposta, que podem resolver esse problema. Em primeiro lugar, o G. G de quê? Governo. Segundo, O. O de quê? ONGs. Terceiro, M. M de quê? Mídia. Quarto, I. I de quê? Indivíduo. Indivíduo pode fazer alguma coisa, mas é óbvio. Depois, F. F de quê? De família. Depois o E. E de quê? Escola. Escola, que fique claro, abraça universidade, cursos, obviamente, fala de tudo, tá? Não se esquece. E por último, o S. Quem é o S? A sociedade. Guarda pra vida isso daqui, que você nunca mais vai fazer besteira na sua proposta. Quem pode fazer? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Anota, tá? E por último, não basta dizer o que, como e quem. Existe um a mais aqui, que é o famoso quando. Ou seja, quando esse problema pode ser resolvido. Quando é curto prazo, é longo prazo, é agora, é amanhã, é ano que vem. Obviamente não precisa ser tão específico, tá? Mas mostrar quando esse problema pode ser resolvido é essencial para o seu texto fazer sentido, tá? É muito importante para o seu texto fazer sentido. Tá bem?